Bom dia a todos. É um prazer estar aqui e discutir um tema tão caro ao país nesse momento. Eu vou procurar ser o mais breve possível. Uma parte que eu acho que seria importante eu falar, o Edu já falou, né? Mas eu vou, de alguma maneira, centrar foco, né, na discussão, digamos assim, das condições mais concretas nesse momento de desorganização ou fragilização da previdência social e do regime de seguridade social no Brasil, né? Olhando particularmente os problemas relativos ao crescimento, quer dizer, eu falo exatamente do crescimento, mas fundamentalmente do dinamismo do mercado de trabalho. Porque eu quero chamar a atenção de vocês que o Eduardo já chamou a atenção disso, mas eu quero mostrar o que está acontecendo no mercado de trabalho, que no fundo é uma base muito evidente de desestruturação das condições de sustentação da Seguridade Social no Brasil e da Previdência em particular, né? Eu vou tomar isso para mostrar da seguinte maneira. Se nós olharmos o comportamento da economia brasileira aqui de 95 até 2014, né, e o resultado de 2015 é pior, né, com uma queda do produto de 3,8% do PIB, mas se nós olharmos que a partir de 2011, né, houve uma clara desaceleração da economia brasileira e que foi ficando claro que não era simplesmente um problema conjuntural de desaceleração, mas que você tinha componentes, que aqui não vem ao caso discutir, mas componentes estruturais que puxavam de fato a economia para baixo, não é? E ao longo do primeiro mandato da presidente Dilma, a desaceleração foi acontecendo e, evidentemente, nós chegamos ali no final do primeiro mandato dela com a economia em dificuldades. Não havia o desastre que foi propagandeado, inclusive durante a eleição de 2014, se tratava da economia em colapso, as contas públicas em colapso. Não era isso, mas nós devemos reconhecer que a situação era difícil, né? E que necessitaria de uma política de relançamento da economia brasileira, de retomada do crescimento com mais vigor, né? Nesse caso, talvez o aspecto mais evidente, inclusive nos debates e na configuração do caos econômico que foi feito pela imprensa e por setores da oposição, não só do baixo crescimento, mas de que a inflação estava completamente fora de controle, certo? Se nós olharmos os dados, isso não é compatível com a realidade, porque, de fato, se você olhar aqui a evolução da taxa de inflação, né, o crescimento desacelera, mas se você olhar a taxa de inflação, ela está no limite da meta, no limite da meta. Com tudo que nós podemos questionar a política de metas, na realidade nunca houve, se nós olharmos durante o governo Lula e do governo Dilma, mais ainda, no fundo nunca houve um descalabro inflacionário no país, né? Não havia isso, né? O que é interessante é que os governos anteriores, a política de metas era muito menos rigidamente cumprida do que nos governos posteriores, né? Mesmo em relação às contas públicas, os dados também são evidentes que não havia um descontrole das contas públicas, uma desorganização das finanças públicas, como foi também dito a exaustão, não é? Se nós olharmos aqui o resultado nominal, o primário e o pagamento de juros de 95 para cá, né? E olhando particularmente o período
2003 para frente, na realidade nós tivemos superávites primários permanentemente obtidos, né? Com um resultado nominal que aí inclui pagamento de juros negativo por conta da conta de juros que é muito alta. Então, o superávit primário obtido, que é aquilo que você gastar menos do que você arrecada, no fundo, o superávit primário é isso, você está gastando menos do que você arrecada. Não é isso? Não está gastando mais do que arrecada, está gastando menos do que arrecada. Agora, se você coloca a carga de juros, aí sim, está gastando mais do que arrecada. O que levou recentemente, inclusive em documentos do Fundo Monetário Internacional, dizendo o seguinte, falando sobre o ajuste fiscal no Brasil, ele falou, olha, realmente a primeira medida para promover o ajuste fiscal no Brasil é a redução dos juros. Essa é a principal medida hoje no Brasil. Não é a reforma da Previdência, não é nada disso. Se quiser fazer o ajuste fiscal no Brasil, o que os dados indicam é a necessidade de simplesmente colocar a política monetária brasileira em compasso com o que está sendo feito no mundo. Né? Na realidade, nós temos uma política de juros completamente fora do que está acontecendo no mundo. Não existe. Né? Então, até o Fundo Monetário diz, olha, é necessário baixar o juro porque a situação fiscal, a natureza dos problemas fiscais diz respeito fundamentalmente à política monetária. Nas discussões correntes hoje no Brasil é exatamente ao contrário, né? O que eles dizem? O juro é alto porque a política fiscal não ajuda. Não é? O que o Fundo Monetário está dizendo é que é o contrário, a política monetária prejudica a situação fiscal. Certo? Então não precisa nem ser um economista da Unicamp para dizer isso. Pode ser o Fundo Monetário Internacional. Tamanha evidência do fato. Aqui não é um problema nem ideológico, aqui é um problema dos fatos. Certo? O que de fato realmente é evidente também é que com a desaceleração da economia você tem uma deterioração da situação fiscal. Não pela explosão das despesas do setor público, mas muito mais pela queda das receitas. Né? Se nós olharmos ali de dezembro de 2013 a 2014, que é o último dado que está nesse gráfico, então 2014, se vocês olharem, o superávit primário vai caindo, que é a linha preta, né? O superávit primário vai caindo, não em função de uma explosão de gastos do governo entre 2013 e 2014, mas pela queda das receitas, que entre dezembro de 2013 e dezembro de 2014 caíram em termos reais quase 9%. Não é? Se nós olharmos em 2015, os dados ainda estão sendo consolidados e tal, mas é uma queda ali de 10, 11% real. Né? Ou seja, no fundo é muito mais o efeito da recessão sobre as receitas do que uma explosão de gasto. E isso é fundamental, esse tipo de diagnóstico é fundamental, inclusive, para determinar o que você vai fazer. Né? Porque o Edu levantou esse ponto, quer dizer, se você olhar a passagem do primeiro governo da presidente Dilma para o segundo, ela começa o segundo mandato em 2015, na passagem do primeiro governo para o segundo, com um diagnóstico muito centrado no problema fiscal. E é isso que o Joaquim Levy, como ministro da Fazenda, vai atacar. Ele vai falar, qual é o problema do crescimento? É o problema fiscal. Qual é o problema fiscal? É o problema do aumento exacerbado das despesas. Certo? Completamente errado. Diagnóstico completamente errado. Certo? O que levou a uma política de ajuste, chamado ajuste fiscal, que aprofundou a crise, seguramente, se não fosse a política econômica implementada a partir do início do segundo mandato do presidente Dilma, nós não teríamos a recessão que nós temos. Não teríamos. Nós teríamos dificuldade para crescer, dificuldade para, na realidade, retomar o crescimento, mas não iria produzir a maior crise econômica da história republicana no Brasil, porque é isso que foi produzido. E aí a gente não pode ter dúvida, você compara os dados, nem 29 aconteceu o que aconteceu agora. A queda do PIB, a queda da arrecadação, nem lá.
são economias diferentes e tudo. Então, o momento mais próximo para a gente comparar foi a crise do Collor. O que foi feito agora é pior, né? E, evidentemente, a partir de um diagnóstico completamente despropositado da razão da desaceleração da economia e, portanto, como ela vai voltar a crescer, certo? Não só, o que é muito interessante, não só você não fez o ajuste fiscal, como ao aprofundar a crise, você fez uma política de desajuste fiscal. Foi isso que foi implementado. O que foi feito até o momento foi uma política de desajuste fiscal. Então, isso, aqui os resultados, né, da queda do produto, mas eu quero chamar a atenção que para nós é muito importante o efeito disso sobre o mercado de trabalho, que vai ter impacto direto sobre a Previdência, né? Isso daqui, na verdade, é um desenho da população no mercado de trabalho brasileiro entre 2014 e 2015, segundo os dados da PNAD contínua, né, da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio, né? Então, você tem uma população total ali que variou de 202 milhões para 204 milhões entre 2014 e 2015, com uma população em idade de trabalhar de 165 milhões em 2015, 101 milhões na força de trabalho, 92 milhões de ocupados, 9 milhões de desocupados e, fora da força de trabalho, 63 milhões. Isso aqui é um pouco o desenho do que é o mercado de trabalho brasileiro, não é? A população total, quem tem idade para trabalhar, quem está na força de trabalho, ocupados, desocupados e inativos. Na força de trabalho é todos aqueles que estão trabalhando ou procurando emprego, portanto são ocupados ou desocupados ou desempregados, tá? Então, aqueles que não estão na força de trabalho são considerados inativos, né? Então, isso aqui é um pouco o desenho do que é o mercado de trabalho no Brasil, né? Se nós olharmos o que os dados indicam, é que, do ponto de vista do mercado de trabalho, em um ano, o ano de 2015, o ano do primeiro mandato da presidente, primeiro ano do segundo mandato da presidente Dilma, produziu-se 2 milhões e 600 mil desempregados no Brasil. Isso não tem paralelo em um ano na história do Brasil. Ninguém fez isso. 2 milhões e 600 mil desempregados em um ano, né? Que é exatamente, se vocês olharem a estimativa da população desocupada em dezembro de 2014, 6 milhões e 400, e depois, em dezembro de 2015, né, dá uma variação percentual de 40%, né, uma variação de 40%, com 2 milhões e 635 mil desempregados a mais, né? Se nós olharmos, abrindo esses dados, né, de evolução do mercado de trabalho, emprego no setor privado com carteira, né? Mais de 1 milhão de desempregados, uma queda do emprego no setor privado com carteira de 1 milhão de postos de trabalho, mais 450 mil no setor privado sem carteira, né? Sobe um pouco o emprego doméstico, não é? De 5 milhões e 900 para 6 milhões e 200. O emprego no setor público, 250 mil, queda de 250 mil postos de trabalho. Empregador, praticamente a mesma coisa. E que sobe, que no caso brasileiro é recorrente, um acréscimo de trabalhadores por conta própria de mais de 1 milhão de trabalhadores. Em geral, isso aqui, no momento de crise, é estratégia de sobrevivência. O sujeito vira conta própria, né? Aquilo que o Lessa sempre brincava, né? O mercado de trabalho que transforma desempregados em empresários de si mesmo, né? É isso. Se a gente olha aqui pelos setores, agricultura, indústria, construção, comércio, na realidade, o foco, né? Você tem uma situação de dificuldade em vários setores, mas fundamentalmente a indústria brasileira queimou 1 milhão de postos de trabalho em um ano, né?
E se nós juntarmos a isso também o setor de informação, comunicação, atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, mais uma queda de 900 mil postos de trabalho também nesse setor, né? Se nós olharmos do ponto de vista do rendimento, é também muito forte a queda, né? O rendimento médio real dos ocupados aqui, então eu estou excluindo os desocupados, aqueles que perderam emprego, aqueles que estão ocupados, aqueles que ainda estão trabalhando, né? Na realidade, se nós olharmos no total, entre 2014 e 2015, a variação da renda, do rendimento médio real das pessoas ocupadas teve uma queda de 2%, uma queda total. Se nós olharmos a queda mais acentuada, veja, entre os empregadores, 4,7%, e entre os conta própria, ou seja, onde cresceu o emprego, cresceu inclusive com queda de renda, para o dado anterior, né? Também uma queda importante, comércio, reparação de veículos, transportes, né? E uma queda muito significativa, eu vou retomar isso aqui adiante, que tem muito a ver com a Previdência, que é a queda da massa de rendimentos, né? Da ordem de 2,4%. Aqui eu vou passar rapidamente, no fundo, pessoas com 14 anos ou mais de idade na força de trabalho, ou seja, com a idade para trabalhar, segundo o IBGE, 14 anos ou mais, que estão na força de trabalho na semana de referência onde a pesquisa é feita. Então, em 2015, né, entre dezembro de 2014 e dezembro de 2015, 2 milhões de ingressantes na força de trabalho, 600 mil ocupados, uma queda de 600 mil ocupados no Brasil, né? E, portanto, a conta dos 2 milhões e 600 mil desocupados é exatamente quem ingressou no mercado de trabalho e o número de vagas perdidas. Então você coloca 2 milhões ingressaram, queimou 600 mil postos de trabalho, um saldo de 2 milhões e 600 mil desocupados a mais. Aqui os dados nas regiões metropolitanas, onde a crise é mais grave, porque a crise ela não é, digamos, homogênea no país, ela pega mais onde o mercado de trabalho era mais organizado, onde o mercado de trabalho dá uma base maior de sustentação, de arrecadação da Previdência, que é onde tem mais emprego formal, é onde o mercado de trabalho é mais organizado, né? São as regiões metropolitanas. A taxa de desemprego sai de 4,3% vai para 6,9%, 7% em 2015, né? E se você olha os dados de 2016, essa taxa de desemprego está subindo muito rapidamente, né? Seguramente vai terminar nas regiões metropolitanas ali por volta de 10, em 2 dígitos, certamente, né? Só nas regiões metropolitanas, 660 mil desocupados em um ano a mais, né? Aqui, o rendimento real nas regiões metropolitanas, empregado com carteira de trabalho assinada, uma queda da renda de 6,2%, né? Empregados no setor sem carteira, né? Empregados sem carteira de trabalho no setor privado, queda de 2,3%, militares e funcionários públicos, a renda é mais resistente à queda, né? E pessoas que trabalham por conta própria, uma queda de 8,1%. Então, o tempo todo você tem que pensar em conjunto, quer dizer, você está queimando emprego no setor formal, a renda está caindo fortemente, aonde gera emprego no conta própria, a renda também está caindo, ou seja, é esse espaço que é fundamentalmente um elemento decisivo para a gente pensar, inclusive, as condições de arrecadação da Previdência Social. No fundo, nós estamos olhando uma reversão, uma regressão muito acelerada do mercado de trabalho. Mesmo para quem olha os dados, e nós estamos acostumados a olhar os dados em outros momentos de crise, em outras situações, limites, isso aqui nunca aconteceu tão rápido. Nós nunca vimos, tenho falado com o Paulo Baltar, com o pessoal, né, nós lá no CESIT, discutindo uma reversão,
nós nunca vimos. Desse jeito não. Desse jeito não. Nessa velocidade. Né? Então, o rendimento médio, pegando os setores, né, também nas regiões metropolitanas, da população ocupada nas regiões metropolitanas, uma variação anual de quase 6% de queda. Né? Abrindo também por regiões, né, metropolitanas, Recife, Salvador, também as tendências são muito acentuadas nesse sentido. Né? O que eu acho importante também destacar, tem tudo a ver com a Previdência, né, como eu disse há pouco a vocês. A massa real de rendimentos da população nas regiões metropolitanas, em 2015, e se a gente puxar para diante, né, anualizando fevereiro de 2016 contra fevereiro de 2015, está dando uma queda anual de 11,2%. Queda da massa de rendimentos. E por que isso aqui é importante? Porque a massa de rendimentos, ela, no fundo, é produto da evolução da ocupação e da renda. Porque a massa do rendimento de todos os ocupados, se o número de ocupados diminui e a renda cai, o que a gente chama de massa de rendimentos é uma próxima, uma síntese do que está acontecendo com a ocupação e com o rendimento. Então você fala, a ocupação está caindo e a renda está caindo, a massa de rendimentos reflete a somatória desses componentes, ela é a síntese desses componentes. Então, o que eu estou dizendo aqui, né? A queda anual de 11,2% da massa de rendimentos, caindo, no caso de fevereiro, 3,4%, é a maior expressão, digamos, da rápida deterioração do mercado de trabalho com efeito emprego e renda, simultaneamente. Né? Isso, para nós, é importante, é sempre um indicador, sempre quando vocês ouvirem isso, quando eu falar das estatísticas de mercado de trabalho, a gente olha muito o comportamento da massa de rendimentos, porque exatamente por isso, porque ele sintetiza o comportamento da ocupação e dos rendimentos. Eu rapidamente, a partir desse quadro de deterioração do mercado de trabalho, da situação da economia, de baixo crescimento, não é? E de uma situação fiscal mais difícil, determinada pela própria recessão, a degradação do mercado de trabalho é evidente. Então, se você soma, a economia cresce pouco, as finanças públicas, sob o efeito da recessão, sofrem sobremaneira e o mercado de trabalho em regressão. Então, esse é o panorama de fundo que de alguma maneira, nós somos obrigados a pensar sobre a previdência social, sobre a seguridade social. Nós temos que ter claro que não passava pela cabeça de ninguém, inclusive do Congresso Nacional Constituinte, na cabeça do Dr. Ulisses Guimarães e todos aqueles que se dedicaram a fazer a Constituição de 88, que seria possível fazer um sistema de proteção social extraordinário num país que a economia não avançasse. Não é isso? No fundo, para todos ali, é um pouco a ideia, né? E certamente nesse sentido, é claro, o crescimento econômico é condição necessária, não suficiente, mas condição necessária para você avançar a política social, avançar a proteção social. Evidentemente, não passava pela cabeça de ninguém que seria possível fazer uma previdência social extraordinária com um mercado de trabalho em regressão. Não é isso? Desempregando, com a renda caindo. Não é? Qualquer um que tenha um mínimo de bom senso, não precisa ser um grande economista ou nada disso, sabe que, não é? O crescimento econômico é uma condição, o progresso material é uma condição decisiva para que você consiga estruturar os sistemas de proteção social em melhores condições. Não é? A experiência histórica, a experiência de outros países que avançaram nesse sentido também é essa. Não é? Então, o ambiente é um ambiente econômico e do trabalho muito hostil, né, ao sistema. E nesse sentido, joga mais lenha na fogueira, né, desculpa a expressão, mas joga mais lenha na fogueira, digamos, do fundamentalismo reformista, que procura identificar no sistema de seguridade e na previdência problemas que são externos a ele.
Essa queda do emprego, essa queda da renda, não é a Previdência Social que está determinando, ela é vítima, inclusive. É o contrário. Não é? Então, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, o que eu estou falando aqui, um olhar sobre a Previdência Social no Brasil, e o que é importante destacar, né? Vários aspectos o Edu já falou, eu vou retomar, mas que desde 1988 a Previdência, de maneira sistemática, organizada, ela está integrada à Seguridade Social. Portanto, é olhar que ela está integrada à Seguridade Social, que tem um orçamento próprio, com receitas e despesas, como todo orçamento tem, e pela lógica do sistema de arrecadação e benefícios da Seguridade Social, a Previdência não pode ser analisada isoladamente. Foi isso que o Eduardo falou. Não há. A gente tem que falar, outro dia, inclusive, num debate com gente defendendo a reforma e tal, eu disse o seguinte: tecnicamente é errado isolar a Previdência no sistema de financiamento da Seguridade. Não é um problema simples, é um problema ideológico, é feito dessa maneira, mas tecnicamente está errado. Isso é erro técnico, inclusive. Não só um problema ideológico. Certo? Porque, na realidade, você tem a integração da Seguridade Social, que tem um conjunto de receitas e um conjunto de despesas que são compromissos firmados em torno das receitas. Tá certo? Ponto final. Portanto, isolar, como o Fanhani mostrou, né, as notícias e tal, a arrecadação da Previdência, despesa da Previdência, tecnicamente está errado. Não tem sentido técnico, inclusive. Está errado. Não é? Mas, enfim, só concretizando um pouco o que o Eduardo falou. Desde 88, você tem uma organização do Orçamento Geral da União que responde fundamentalmente a esses três orçamentos: orçamento fiscal, orçamento da Seguridade Social, orçamento de investimento das empresas estatais. É assim que o Orçamento Geral da União está organizado. E, portanto, há um orçamento próprio da Seguridade Social previsto na montagem do sistema. Não é isso? Olha aqui. E esse orçamento contou, isso o Eduardo chamou a atenção, olha lá, de 1985 a 2015, as receitas correntes da União. Caiu brutalmente o peso das receitas tributárias na estrutura de financiamento das receitas, né, na estrutura das receitas da União. Em 85 era 81,2% vinha da receita tributária, veio para 33% em 2015. E as receitas de contribuições saiu de 16,5%, foi para 53%. Em 2005 era até maior, 58%. Né? O que significa dizer que, se nós olharmos no fundo, houve elevação da carga tributária no período, houve, com um grande peso da expansão das receitas de contribuições no Orçamento Geral da União. E essas contribuições estão integradas ao orçamento da Seguridade Social. Então, se você olhar a dinâmica das receitas, não tem o menor sentido falar de déficit na Seguridade Social. Ao contrário. Não é? O que de fato aconteceu, não é que essa elevação determinada pelas receitas de contribuição, de um lado, foi empurrado pelos compromissos assumidos na Constituição de 88, que cria novos impostos, cria novas contribuições, e que em certo momento, já, inclusive no plano da política econômica, principalmente o plano real, mas isso também depois continua com o governo Lula e o governo Dilma, que essas receitas não são compartilhadas com estados e municípios. Elas também expressam um movimento de centralização de recursos no governo federal. Mas centralizar no governo federal por quê? Porque, num outro aspecto, a centralização no governo, digamos, a centralização na esfera federal também é um espaço para uma outra mudança que diz respeito à desvinculação de receitas da União. Se centraliza no governo federal e depois desvincula para, para passar do orçamento da Seguridade Social para o orçamento fiscal.
E para pagar juros e tudo mais, certo? Então, concretamente, né, só para olhar, orçamento da Seguridade Social, contribuição, COFINS, contribuição sobre o lucro líquido, como todo orçamento, tem receitas e despesas, lá embaixo, benefícios da Previdência, saúde, assistência social, custeio do INSS, e assim vai. Vou passar mais rápido aqui. Vamos pegar um ano como exemplo do que aconteceu, não é? 2002, foi um ano difícil, um ano de baixo crescimento e tal. Se você pega todas as receitas da Seguridade e todas as despesas, você teve um superávit ali de 32, quase 33 bilhões. Como é que isso aqui vira déficit? Naquele ano, por exemplo. Não é? Embora as receitas por força legal fossem da Seguridade, dos 51 bilhões do COFINS, 29 ficaram retidos no Tesouro. Dos 12, contribuição sobre o lucro líquido, 3,6 no Tesouro. Dos 20 bilhões da CPMF naquele ano, 5 no Tesouro. Total de 37 bilhões. E assim vai. Se você pegar ano a ano, é isso que aconteceu. Peguei um ano como exemplo aqui. Não é? E isso é feito desvinculando receitas da Seguridade Social. Então, o argumento aqui também é o contrário. Não é a Seguridade Social que penaliza o orçamento fiscal. Tá certo? Você está retirando recursos do orçamento da Seguridade e, a partir das desvinculações, a quadro de determinação que é o contrário. Não é? No fundo, permanentemente, isso se tornou suprapartidário no Brasil, não é? Desde 94. Primeiro, com o Fundo Social de Emergência. A professora Sulamis daí que brincava, né, falando, o nome você está fazendo isso aqui e chama de Fundo Social de Emergência. Ele é antissocial e não é de emergência. Né? Ele é contra social. Né? Aí mudaram de nome, mais razoável para as intenções, Fundo de Estabilização Fiscal. Né? E finalmente isso culminou com as chamadas desvinculações de receitas da União, que é o nome mais apropriado mesmo, desvincular receitas que eram vinculadas e que, inclusive agora, o Fernando lembrou, passaram as desvinculações de 20% para 30% do orçamento. Perguntar uma coisa sobre isso, só uma questão técnica. Quando você aprova esse negócio, essa desvinculação, você pode, então, deixa de ser ilegal você usar coisas que estavam no orçamento da Seguridade Social para outras coisas, oficialmente, mesmo sem mudar a Constituição? Oficialmente você pode usar esses 30% não como financiamento da Seguridade. Mas não usa a Constituição. A PNUD é fundo social de emergência, é uma emenda constitucional. Só pode ser por emenda constitucional, entendeu? E a cada 2, mas tem uma validade de 2 a 3 anos. Então, a cada 2 anos tem que renovar. Então, agora renovou e aí aumentaram para 30. Renovou e aumentou para 30. Mas é um processo sistemático de capturar os recursos da Seguridade. Sistemático. Por isso que eu estou dizendo que é suprapartidário. Isso foi suprapartidário. Porque o Fernando Henrique fez nos 2 mandatos, o Lula fez nos 2 mandatos, a Dilma fez nos 2 mandatos. Não é isso? E o tempo todo com essa coisa da déficit da Previdência, déficit da Previdência, déficit da Previdência. É muito estranho, porque eu estou dizendo que tecnicamente está errado, você vê o ministro da Previdência. É inconstitucional, tecnicamente errado, ideologicamente distorcido, tudo o que a gente pode dizer, certo? E é muito estranho que o ministro da Previdência venha falar todo mês sobre o rombo da Previdência, certo? É estranho mesmo. Aqui, pegando aqui só, peguem os dados, vou pegar os dados de 2013, um pouco que também chamou a atenção. Olha lá, são as receitas realizadas e as despesas realizadas. Exatamente aquilo, ó, se você olhar as receitas no orçamento da Seguridade Social, em 2013 foi 651 bilhões de reais na Seguridade, com as despesas de 572, então 78 bilhões a mais, que inclusive não foram gastos, né? Ou seja, as receitas superaram as despesas da Seguridade Social. E se vocês olharem, a pergunta é,
Se vocês olharem o trabalho dos constituintes em 88, o que eles fizeram? Pelas características históricas do país, inclusive uma bandeira que era a cara dos anos 80, o resgate da dívida social, não é isso? A discussão da dívida externa, o resgate da dívida social. Como é que se organizou o orçamento da Seguridade Social? Bases variadas de financiamento para enfrentar necessidades variadas de proteção. Certo? A maneira como isso é tratado, como se os constituintes fossem irresponsáveis e que fizeram uma maluquice na Constituição de 88. Não é verdade. O que você tem? Bases variadas de arrecadação com necessidades variadas de proteção. Significa dizer, é o reconhecimento que eu não consigo financiar a previdência rural com contribuições dos trabalhadores rurais. Por quê? Pelas condições históricas de organização do campo no Brasil, do que é o trabalho rural no Brasil. Esses trabalhadores contribuíram com o seu trabalho a vida toda para o país, mas pelas características específicas de sua inserção, nunca tiveram condição de constituir ou de contribuir diretamente com o fundo previdenciário. O que os constituintes fizeram? É assim, primeira coisa, nós vamos reconhecer que, antes de tudo, eles são cidadãos brasileiros e devem ser protegidos como todos os cidadãos. A Constituição de 88 iguala ao trabalhador rural ao trabalhador urbano. Isso é um avanço extraordinário do ponto de vista da democracia no Brasil. Agora, como é que você efetiva isso? Montando um sistema de financiamento que as bases são variadas, enfrentando variadas condições relativas às necessidades de proteção. Está claro isso? Não é maluquice, não. Aliás, é uma coisa de uma clareza e de uma aderência ao que é a realidade social brasileira enorme. Eu insisto com vocês, evidentemente, que isso pressupõe a economia crescer, o mercado de trabalho ser dinâmico, certo? Tudo isso é um pressuposto. Mas não é uma maluquice o que foi feito. É um delírio, nem transformar o país em algo ingovernável, não é isso. Nós podemos ter outros problemas, mas não posso, no fundo, que é um processo, na realidade, de desmoralização do que foi feito em 88, não é? Que representa, sem dúvida alguma, o maior avanço em termos de enfrentamento da questão social no Brasil que nós já tivemos, certo? Do ponto de vista da estruturação. Não é? Então, eu quis reforçar esse aspecto para chamar a atenção de vocês agora, só olhando dois exemplos, e aí eu vou encerrar. Na verdade, dois exemplos, pegando a Previdência e só olhando um pouco a saúde em tempos de crescimento, de estagnação da economia. Que eu acho que essas coisas são importantes a gente concretizar, né, com exemplos. Se nós olharmos aqui, é a taxa de formalização e a proporção de contribuintes para a Previdência Social. No fundo, o que é a taxa de formalização? É a população empregada com carteira assinada como proporção da população total ocupada. Né? E o verdinho são os contribuintes da Seguridade Social como proporção da população ocupada. Se você pega o período de crescimento 2004 e 2012, olha que expansão interessante que aconteceu. No fundo, a gente sai ali em 2002 de uma taxa de formalização de 45% e vai para uma taxa de formalização de 53%. E o percentual de contribuintes da Seguridade Social como proporção da população ocupada vai a 72,6%, saindo de 63%. Não é? No fundo, é exemplo da Previdência no período de crescimento, que a forte expansão da população ocupada com carteira de trabalho assinada e a forte expansão dos contribuintes da Previdência. Por isso que eu chamei a atenção da gravidade, da gente olhar isso, a gravidade do que está acontecendo no mercado de trabalho nesse momento. Não é? Porque a reversão também nesses termos é enorme. A queda de arrecadação nesse momento da Previdência é superior à queda de arrecadação geral do governo, porque ela pega os efeitos da estagnação sobre a arrecadação pública em geral
agravada pelo problema da queda do emprego formal. Então, se você junta as duas coisas, você já viu que vai ter problema mesmo, certo? Olha que interessante, que eu chamei aqui de um ajuste virtuoso, tá? Vamos fazer a conta errada, considerando, então, só benefícios e arrecadação da Previdência. Só para ter como exemplo, a conta é só o prefeito de exemplificação. Como eu disse a vocês, a conta é errada, não é? Mas se vocês olharem, olha, 2005, 2012, 2011, 2012, no gráfico à esquerda, a linha roxinha indica o que eles chamam de déficit da Previdência. Olha como vai caindo. Mesmo cruzando simplesmente benefícios previdenciários com arrecadação, incluindo o rural. Com o dinamismo da economia e o mercado de trabalho aquecido, tá certo? O verde e o amarelinho lá são receitas da Previdência e benefícios previdenciários. O amarelinho é benefícios previdenciários. Ele indica que houve explosão do número de beneficiários no Brasil? O que há ali, é uma relativa estabilidade do número de beneficiários, não há explosão, e uma subida significativa das receitas da Previdência Social. Não é isso? Que o verdinho está destacado no quadro à direita, não é? Dos contribuintes por população ocupada. Não é isso? O que eu estou dizendo que é um ajuste nesse sentido virtuoso? Uma forte expansão dos contribuintes e a expansão das receitas da Previdência. Que até nisso, né, a queda vertiginosa do chamado equivocadamente déficit da Previdência. Estou dizendo, isso aqui é uma conta que é só para efeito de raciocínio, certo? Mas até nesses termos, mostra que na realidade não há um descalabro na Previdência Social brasileira que indique a necessidade da radicalização de uma reforma para desmontar o sistema. Certo? Vamos pegar só, e aí eu vou concluir a minha fala, já também falei bastante. Isso aqui realmente me assustou. Nós vamos participar, inclusive hoje à tarde eu vou participar de uma defesa de tese que estava marcada já há algum tempo, de uma orientanda do Eduardo Fagnani. Fez uma tese muito interessante sobre saúde no Brasil e olhando não a Previdência, mas o SUS. E inclusive tocado pela leitura da tese e tudo, eu falei, eu acho que é importante. A gente está olhando para a Previdência, mas também relaciona mercado de trabalho e Previdência, economia, mercado de trabalho e Previdência. Mas só chamar a atenção de vocês para uma coisa que pega o SUS também, que está dentro da Seguridade Social. Se nós olharmos, isso aqui são os beneficiários de planos de assistência médica no Brasil entre 2000 e 2015. Não é? Olha o que aconteceu. No ano 2000, nós tínhamos 16 milhões de planos de saúde no Brasil. 16 milhões. Isso foi para quase 50 milhões. De 16 milhões para quase 50. Né? Evidentemente, é importante a gente olhar como que essa expansão aconteceu. Fundamentalmente, a expansão do plano de assistência dos planos privados de saúde no Brasil, essa expansão foi puxada por planos chamados de coletivo empresarial, plano de empresa, não é isso? Que saiu de 7,6 milhões de planos para 33 milhões de planos. Então, dos 49,4 milhões de planos que nós temos no Brasil, de beneficiários, né, de planos de saúde no Brasil, 33 milhões são planos empresariais. Se nós olharmos essa enorme expansão de 2000 para 2015, a pergunta que eu faço é o seguinte, entre várias perguntas que nós podemos fazer. O que significa a reversão que nós vimos que está acontecendo no mercado de trabalho brasileiro nesse momento? Que uma grande parte desses que buscaram cobertura de saúde no setor privado ficarão sem cobertura. Não é? Ou, em outras palavras, não é só que o sujeito vai perder o emprego,
que a Previdência também vai ter maior dificuldade, ele perde o emprego e perde a proteção à saúde também. Ele vai para o sistema. Ele nunca saiu do sistema de saúde público, porque a proteção que ele tem nesse plano privado é uma proteção limitada, não é? Ele nunca saiu, mas agora seguramente é o único lugar para ele ser atendido, uma parte disso, não é? No momento onde também o SUS, integrado à Seguridade Social, está sob ataque. Vocês viram várias manifestações. Mesma coisa, exatamente. Sim, se você olha o efeito da crise. Isso, em um ano, 700 mil pessoas, 700 mil beneficiários, houve uma queda de 700 mil beneficiários nos planos de saúde em um ano. Você olha os dados do mercado de trabalho, isso é compatível, certo? Toda a expectativa é que esse ano seja muito mais forte a queda de beneficiários em plano de saúde. Então, além de todos os problemas que são inúmeros, das relações entre o financiamento público da saúde e o financiamento privado da saúde no Brasil, eu só peguei esse efeito mais imediato, que é relacionar a estagnação no mercado de trabalho e um efeito muito direto e evidente sobre a saúde privada no Brasil e a proteção desses quase 50 milhões de pessoas em planos privados de saúde. Como eu disse, eles sempre tiveram no SUS, sempre tem uma presença no SUS, certo? Mas mais ainda o SUS será necessário. No fundo, vai uma parte da atenção. Isso é importante a gente destacar, porque, inclusive, nos sindicatos, um tipo de cobertura assim, os sindicatos, os principais e tal, é uma bandeira de luta muito forte, é plano de previdência privada, Isso aqui, na realidade, tem um comportamento que a gente chama de procíclico, porque essa expansão só aconteceu, puxada por planos empresariais, com o mercado de trabalho dinâmico, com a economia crescendo. É procíclico isso aqui. Quando reverte, é procíclico para cima e para baixo, não é isso? Agora, é possível imaginar que a proteção à saúde possa ter um comportamento procíclico desse tipo? Né? Então, só queria chamar a atenção de vocês, né? Eu falei da Previdência, né? Com esses dois exemplos, para tentar olhar os efeitos da crise sobre a Previdência e só chamar a atenção também sobre a saúde. Sabe me dizer como se deu o crescimento populacional nesse período também, para ver essa razão em relação ao crescimento populacional? A população brasileira está crescendo muito pouco, né? A transição demográfica aconteceu e você está com uma taxa de crescimento próxima à taxa de reposição que os demógrafos chamam. Né? Então, é abaixo da taxa de reposição. Está abaixo da taxa. A população crescendo 1,2%. 1,2%, sim. A projeção mais conservadora é que em 2035, amanhã, a gente já vai começar a diminuir a população. Descontando, né? Taxa de reposição é assim: marido e mulher não tem 2 filhos, não é isso? Não repõe. 1,9, 1,8. Abaixo da taxa de reposição. Entendeu? Então, não tem um fator demográfico que explique isso. Aliás, se nós olharmos, que também isso no debate corrente aparece de maneira muito clara, porque a demografia, todos os dados demográficos indicam que nós estamos talvez no melhor momento do ponto de vista demográfico, em todos os sentidos, para o mercado de trabalho, para a previdência, certo? Ou seja, não há um problema demográfico, ao contrário, há uma janela demográfica, certo? Portanto, do ponto de vista demográfico, não faz sentido argumentar pela reforma da Previdência, ou pela reforma do mercado de trabalho, ou por nada disso. Ao contrário, a demografia está ajudando. Né? A transição demográfica que nós assistimos na classe média alta, lá nos anos 70, também aconteceu com os pobres, né? Com quem tem menos renda, tudo isso. Né? A imagem que é uma coisa terrível, né? No debate corrente também, que pobre tem muito filho, do que você olha os dados, não é isso. Isso. Né? Tá bom?
Obrigado.